Bom dia, que a graça, a paz e o amor do nosso Deus seja sobre nós. Então, mais um domingo, estamos na aula 12 do tema fé, aula 22 já. E nós estudamos um pouquinho a semana passada sobre, na aula anterior, né? Sobre como a metanoia se estabelece em nós. Vamos continuar falando um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Vamos começar com uma oração? Guarinha, ora por nós, querido. Amém. Papai Santo, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que se inicia. Obrigado pela chance de logo cedo, Senhor, aprender da Tua palavra, Senhor, junto com pessoas que a gente amamos, Senhor. Ser sobre as nossas vidas, que essa palavra seja uma semente plantada, Senhor, junto aos ribeiros, que venha dar muitos frutos e que ela fique, Senhor, para sempre nos nossos corações e mente. Em nome de Jesus, o pastor Eduardo, com a sua sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, na aula passada, a gente estudou sobre transformando a mente, né? Então, a gente viu um pouquinho sobre como viver a metanoia, né? E viver essa metanoia não é nada mais, nada menos do que permitir com que Deus renove, então, a estrutura do nosso pensamento, da nossa mente. Nós falamos também que esse trabalhar de Deus só acontece a partir do momento que a gente permite com que Ele renove a partir da nossa autoimagem. Falamos sobre a importância de crermos na palavra de Deus e no que ela diz a respeito de nós mesmos. E a gente acabou terminando falando sobre uma escolha que precisa acontecer em nós. Nós precisamos escolher viver pela palavra a cada dia. Nós não falamos da palavra de Deus, nem pregamos a palavra de Deus, porque nós somos transformados, mas porque nós estamos transformados. Isso é muito importante as pessoas entenderem. As pessoas têm um equívoco muito grave, né? A transformação, ela se dá na caminhada. E todos nós, absolutamente todos nós, estamos neste processo de construção. Então, normalmente nós queremos que o outro seja transformado primeiro, antes da gente, né? Então, e aí se estabelece os julgamentos, se estabelece uma série de coisas, e nós precisamos entender que nós estamos passando por esse processo. E glória a Deus, porque este processo não é um processo individual, ele é um processo contínuo e em grupo. Por isso, é importante a comunhão. Em meio à comunhão, conforme a comunhão acontece, ela se faz, então essa transformação também acontece em nós, não somente em mim, não somente em você. Então, dentro desse processo de transformação, gente, a nossa fé também ela é transformada. E para isso, alguns testes o Senhor nos submete no decorrer das nossas vidas, né? E é exatamente isso que nós queremos ver hoje, né? Uma fé aprovada. Nós temos como texto para iniciar, todo mundo com Bíblia na mão aí? Todo mundo de prontidão? Guarinha, Bíblia na mão aí, varão? Sim, Senhor. Vamos ler, então, 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estajais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, que o perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Então, como a gente já viu em algumas aulas passadas, né? Então, existem muitos níveis de fé. Existe o que nós chamamos de fé pequena, a gente falou sobre a fé fraca, falamos sobre a fé forte, falamos sobre a fé morta, e um nível de fé que a Bíblia também nos apresenta
e que, na verdade, nós precisamos desejá-la, né, é a fé aprovada, que é o que Pedro está se referindo aí, tá? Então, a fé, ela só é aprovada, segundo o texto aí, no verso 6 que o Guarinha leu para a gente, ela só é aprovada se ela se submete aos testes da vida. Então, esse é um nível de fé que ele ultrapassou o campo do que é natural e ela conseguiu vencer, inclusive, as adversidades sobrenaturais. Conseguiu vencer o inferno. Conseguiu vencer o pecado. Conseguiu vencer o nosso homem mais carnal, vamos dizer assim. Conseguiu vencer os nossos limitadores, né? Então, e aí, a partir do momento que ele consegue vencer todas essas coisas, ele, então, aprendeu a experimentar do tempo de Deus, aprendeu a experimentar sobre a bondade de Deus e as promessas que ele tem para nós, né? Faço menção aqui ao verso 7, para que, uma vez confirmada a vossa fé, que vocês têm muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A gente trocou aliança, né? E fizemos aí bodas de prata. E a nossa aliança primeira, era bem fininha, né? Era uma aliança que estava até machucando, né? Eu comprei essa aliança quando eu tinha 19 anos, a Dani tinha 16 anos. E a gente levou a aliança para a Irene derreter e fazer a nova, né? Ela falou assim, pastor, essa aliança ela tá tão misturada, o ouro dela é tão pouco, mas tão pouco, que eu acho que compensa vocês guardarem de recordação. Então, esse ouro purificado é um ouro que ele passa pelo processo que ele está falando, né? Apurado pelo fogo. Então, esse processo de depuração do ouro, né? É um processo que tira todas as impurezas dele. E é interessante esse paralelo que Pedro estabelece para com a nossa fé. Então, me parece que através deste processo do teste que Deus faz conosco, né? E ele faz o teste, uma coisa que eu sempre digo, né? Que toda provação que Deus nos submete é para nossa aprovação, né? Nunca é para reprova. E eu sempre brinco que é diferente da professora, né? E a professora virava para a gente, quando a gente estava fazendo bagunça na aula, vocês vão ver no dia da prova. Então, Deus não age assim, Deus não é assim. Então, o que é que nós vamos receber com isso, né? Vamos receber uma fé sem nenhum tipo de interferência humana. É uma fé clara, é uma certeza de Deus e das promessas e da palavra de Deus sobre as nossas vidas, de tal forma que agora há uma conexão direta com Deus, há uma clareza das escrituras, da promessa do reino de Deus para nós, tá? E aí é interessante porque aquilo que eu achava que era valioso estava no dedo, não valia nada, né? E aí eu faço uma pergunta, né? Se você olhar para a sua fé, então, hoje, e se ele está dizendo que ela é valiosa, ou seja, ela tem um valor, sua fé é preciosa, pergunto para você hoje, então, qual o valor da sua fé? Qual é o valor da sua fé? E aí eu faço uma pergunta, né? Se você olhar para a sua fé, então, hoje, e se ele está dizendo que ela é valiosa, ou seja, ela tem um valor, sua fé é preciosa, pergunto para você hoje, então, qual o valor da sua fé? Qual é o valor da sua fé? Então, quanto vale a sua fé? Qual o valor da sua fé? Então, Pedro diz que
uma vez que é confirmado o valor da fé, da nossa fé, da fé que existe em nós, então ela se torna mais valiosa do que o ouro. E qual é o teste, então, que nós precisamos passar, ou que Deus nos submete, para que, então, a nossa fé seja aprovada? Está descrito aí no verso 6, Guarinha. Qual que é? Na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estajais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, ou seja, então, as várias provações vão servir de teste para nos aprovar, né? Porque esse contexto no qual ele está falando sobre o valor da fé está inserido, então, um contexto de provação, que não é pouco, não, são vários. E a gente não passa por esse tipo de provação. A gente vive num país em que a gente tem liberdade de culto, a gente não passa por nenhum tipo de perseguição religiosa. O que a gente tem não se compara ao que esse povo está vivendo aqui. Não se compara o que missionários pelo mundo, em países que realmente têm declarado que não aprovam o evangelho ser difundido em suas terras, né? O que esses missionários passam, né? Então, eles estão passando por muitas provações. As provações que a gente passa são provações que, mesmo assim, o Senhor utiliza para revelar muito de quem nós somos, muito mais de quem os outros são. Diante das tribulações que a gente vive, a gente gosta de mensurar muito o outro e menos a gente, né? Então, fica aqui um exercício para nós. Tiago, através da sua carta, ele nos deixa claro essa informação, e talvez seja importante para a gente prosseguir hoje. Eu já ministrei esse texto para a igreja, e agora a gente vai se ater a ele mais uma vez. Tiago 1, versos de 2 a 4. Pastor Felipe, pode ler para a gente na sua versão? Aí está parecida com a minha aqui. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois, quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Perfeito e íntegro aqui na minha. Você está lendo a versão diferente da nossa, né? Estou lendo a NVT. Ah, é. Tá bacana essa versão. Ela é NVT. boa. É boa. Nova versão transformadora da Mundo Cristão. Muito boa. Lê aí de novo, Fio. Só para eu... Gostei também. Ela tá com uma tradução muito boa. Eles fizeram um trabalho muito sério. Bacana. Lê Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Legal. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. É exatamente isso. Aí tem aqui um adendo no maduros, perfeitos. Essa palavra é perfeitos e íntegros, né? Então, de modo assim que, se a gente for olhar por original, ele está querendo dizer assim, nada mais falta para vocês, né? Então, qual que é o motivo dessa alegria, né? Quem é que se alegra nas dificuldades? Aquele, quando está em dificuldade, liga para mim chorando. Então, quem é que se alegra, né? Que história é essa? Como é que isso é possível, Keila? Tá tudo errado, Varô. Oi? Tá tudo errado. Como é que pode isso? Pode. Agora eu sei que pode.
Por quê? Percebe que a aprovação vai gerar em nós perseverança, né? E aí eu vou explicar um pouquinho melhor isso para ficar mais claro, porque quando a gente lê esse texto, a gente coloca ele no campo da utopia. E não é. Esse texto é um texto muito real. Estava no meio da pandemia quando o Senhor me deu esse texto e eu comecei a trabalhar um pouquinho ele com a igreja, mas enfim, então tem mais uma oportunidade da gente trabalhá-lo aqui. Então, uma das maneiras que a gente precisa entender se a gente está vivendo ou não a transformação do nosso caráter, da nossa mente, se a gente está vivendo a metanoia, é se o nosso conceito de tribulação mudou ou se ainda ele se mantém o mesmo. Tá? Então, qual que é o conceito aqui? Para o mundo, dificuldades, tribulações são problemas. E aí o mundo fala, fuja deles. Fugir como? Não importa como. Fuja deles. Evite problemas, não é assim? Então, o mundo pensa assim. E nós precisamos nos comportar diferente. Então, para nós, dificuldades, para nós, tribulação, é motivo de regozijo, motivo de alegria. Por quê? Porque nós sabemos que é o meio pelo qual a nossa fé é purificada, é transformada. Então, como é que pode ser um motivo de alegria? Então, Tiago está dizendo para a gente aí no verso 3 que a fé, uma vez confirmada, aprovada, ela produz em nós upomoné, que é o original, né? Upomonem. Esse é um substantivo, tá? E esse substantivo, que está como perseverança para nós, na verdade, ele é resistência. E aí, resistir não é resistir ao ensinamento de Deus. A resistência é de tornar mais forte, fortalecido. Perseverar. E aí, o pulmoné, ele também é traduzido como paciência. Né? Então, a gente tem perseverança e paciência na mesma palavra. Então, a maioria das pessoas, elas querem ter perseverança, mas nós precisamos entender que a perseverança ela é aliada à paciência. Então, se ela fosse parte de um mesmo pacote, tá? A perseverança e a paciência caminham juntos. O fato de eu ter paciência vai me ajudar a perseverar. Quem não tem paciência não persevera. Então, é uma coisa só. A perseverança ela é obtida por meio das tribulações, das dificuldades. Porque se tudo é fácil, não precisa, então, perseverar. Certo? Se tudo é tranquilo. Então, tempos difíceis são fundamentais para o desenvolvimento da nossa vida espiritual, principalmente da nossa fé. E o teste da fé é que vai trazer perseverança para nós. A nossa natureza adâmica, satânica, diabólica, a gente precisa entender isso. Nossa tendência é fugir, é se esconder, é buscar atalho. Então, para passar por esse tipo de processo, nós não precisamos de paz, gente. E tem gente que, às vezes, chega para mim e fala assim, pastor, não é por mim, eu estou precisando de paz. Estou passando por uma dificuldade e eu preciso de paz. Não, você não precisa de paz. Você precisa de perseverança. Você precisa é que o Senhor derrame perseverança sobre você. Te dê paciência. Tá? A paz vai ser resultado disso, vocês vão ver. Se eu não aprender a perseverar, eu não vou conseguir viver a paz que excede todo o entendimento que Paulo nos ensina lá na frente, tá? Então, para passar por esse processo, nós não precisamos de paz, o que a maioria das pessoas acabam pedindo. Então, a lição é que muitas vezes está aí no texto, a gente negligencia, a gente desperdiça. Está aí no verso 5, fio.
que está dizendo na tua versão que eu gostei aí? Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Então, parece que quando a gente está lendo esse primeiro bloco que o Fio leu, então o pastor Felipe leu 1, 2 e 3. Parece que essa é uma coisa. Parece que no 5 houve um adendo aí no texto. Parece que está fora de contexto isso, né? Porque se a gente lê, então, assim diz a minha versão, estou com a Nova Almeida. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. E aí ele continua, se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Não quero sabedoria. Eu quero parar com esse problema. Não, esse texto aqui, esse daqui a gente vai usar para um outro bloco, para uma outra coisa. Não, ele faz parte do mesmo texto. E é exatamente nessa passagem que Tiago ele está querendo dizer que a gente precisa de sabedoria de Deus, ou seja, da sabedoria de Deus, para passarmos pelo teste da fé, para entendermos a tribulação, para passarmos pela dificuldade, para passarmos por esse processo de dureza, né? Tudo isso para que a gente, então, venha responder corretamente diante dele. Então, o teste de Deus, as tribulações, elas podem tocar em áreas das nossas vidas muito profundas e que muitas vezes nós não queremos tratar. Mas em meio às tribulações, em meio às dificuldades, é que essas áreas são tocadas. E aí, quando a gente está passando pelo processo de transformação, a gente tem que passar pela dificuldade para essas áreas, ao serem tocadas, a gente se render. E aí, com a sabedoria de Deus, eu preciso compreender onde o Senhor quer me levar com isso. A gente terminou a aula passada falando sobre se entregar ao processo. Só que entregar-se ao processo é a gente sair completamente dele. E deixar com que Deus estabeleça em nós. A gente gosta de dar palpite para tudo. Gosta de estabelecer até processo de como Deus tem que trabalhar na gente. E no processo da metanoia, nesse processo de transformação, não é assim que funciona. Né? Isso refere-se à humilhação. Coisa que a gente não curte, não tolera. Não gostamos disso, né? Então, a nossa oração, ao invés de pedir para Deus livrar da tribulação, ao invés da gente pedir para Deus nos dar paz, então, a nossa oração tinha que ser Jesus. E Jesus nos ensinou, né? A única coisa que ele ensinou para a gente, ele não orou, Senhor, me livra das tribulações, né? Na oração do Pai Nosso. Ele falou, me livra do mal, né? Poneró, o mal aí, né? Então, esse é um adjetivo que ele está usado aí como, na verdade, ele está usado como um substantivo. Porque ele está ligado a uma consequência da ação do perverso, né? Livra-me do mal. Então, a consequência da maldade que fazem para mim. Entendeu? É isso que Jesus está pedindo. Jesus não está pedindo para livrar da tribulação, mas das consequências da maldade do outro. E aqui, muito claramente, nesse texto do Sermão da Montanha, Jesus está falando com um povo que é atemorizado, reprimido pelas forças romanas, né? E Jesus está fazendo todo um contraponto àquilo que o povo vive, né? Então, nessa oração, ele fecha, agora dizendo, livra-me do mal, livra-me da consequência da maldade, da perversidade humana. Então, livrar das consequências é uma coisa, livrar do mal, ou seja, não quero ter, por quê? Porque eu não quero ter dor de cabeça. A vida tem que ser leve demais para mim. Então, na verdade, eu estou pedindo que eu tenha algumas coisas que
elas não são tocadas porque eu não quero que ninguém toque, nem Deus. Então, a oração que precisa acontecer, talvez seja: Deus, qualquer que seja a tribulação que virá sobre mim, eu vou precisar da sua sabedoria. Eu vou precisar da sua ajuda, para que eu possa me alegrar em meio às tribulações. Me alegrar na certeza de que é um tratar seu sobre a minha vida. Me faça aprovado na fé, Senhor. Quem é que faz esse tipo de oração aqui? Senhor, eu estou passando por isso. Eu estou indo resolver um problema. Ou eu estou passando por uma perseguição. Tem algo. Eu não estou entendendo, Senhor. Derrama da tua sabedoria sobre mim. Me ensine como passar e, ao mesmo tempo, revitaliza as promessas que o Senhor tem para mim me ensinar que isso vai ser importante lá na frente. Né? Tá comigo aqui? Perguntas? Todo mundo quietinho hoje? Eu achei interessante, porque eu costumo falar isso para o senhor. Falar: senhor, eu não estou entendendo, não. Me ajuda aí, porque não está fácil. Eu preciso né, para entender como lidar com essa situação e sair dela no futuro, né? Mas, e geralmente, Deus, ele ensina sempre alguma coisa. Sempre eu tiro uma liçãozinha de tudo que eu tenho vivido. E é bem legal. Amém, Guari. Amém. Fala aqui. Então, mas para a gente chegar nesse processo aí de entendimento, a gente vai quebrar muita cara, né? Não precisa, né, Keila? Não precisa. Não precisa. Se a gente não for teimoso, né? Que tô falando que é o meu caso, né? Então, eu já venho sido trabalhada desde quando, pastor? Desde 2017, né, com o senhor. E há poucos dias eu resolvi entregar minha vida mesmo para Deus e falar: Deus, não é para mim isso. Não vou mais bater de frente, não vou fazer do meu jeito. Né? Então, mas assim, não precisa a gente quebrar a cara para entender isso, né? E essa é uma história que comigo... a gente está conversando há 3 anos, especificamente, né, Keila? É. Keila, esse não é um problema seu. Você está se estressando porque você está querendo resolver. Exatamente. Verdade ou não é? Sim. Há 3 anos a gente está falando sobre isso. Mas há uma tendência nossa. Então, assim, problemas têm que ser resolvidos por nós. Não necessariamente. Tem coisa... Isso não é inteligência emocional. Então, aí que a gente percebe, né? Aí, o senhor falando sobre isso hoje, a gente percebe que realmente as provações são para o bem e não para o mal. Né? E ainda falei para o Júnior, né? Uma situação que aconteceu essa semana aqui com a gente. Eu falei assim: agora é a hora de Deus testar a sua fé, então não desista. Falei isso para ele, né? Falei: Deus está testando sua fé. Se você desistir no primeiro problema, vai prorrogar mais ainda a sua bênção, né? De receber a bênção. Vamos falar sobre isso. Seria dos maiores, perdão, pastor. A teimosia seria um dos maiores obstáculos, porque eu também passei por isso, viu, que foi difícil. Ainda tem um pouco de teimoso ainda, viu? Tô largando mão disso. Um dos maiores, não. Talvez seja o maior para um, menos maior para outro, né? Para outros tem outras questões, né? Mas ele é um problema, sim, né? Talvez o maior problema seja aquele estudo que nós tivemos lá do coração mau, lembra? Que é a falta de não crer diante daquilo que Deus tem derramado sobre nós, né? O coração incrédulo é um coração mau, né? Isso não significa não ter fé. Esse discurso nosso já tem que ter mudado, né? Então, a gente sabe que todos nós temos fé, numa medida. Como filhos de Deus, recebemos um presente de Deus. O que, às vezes, falta em nós é crer diante daquilo que Deus tem derramado sobre nós. Então, um coração incrédulo seja um dos grandes obstáculos, né? E isso acontece porque a gente está no controle, né? E o pior que está no controle é a gente estar no controle de Deus, né? Lembra Filipenses 2? Se tiver que existir algum sentimento
que haja o mesmo que houve em Cristo. Ele não teve, por usurpação, ser igual a Deus. Ele não ocupou um trono que não é dele. Então, ele fez tudo aquilo que Deus designou ele a fazer. E, às vezes, no processo de transformação, a gente quer dar ordem para Deus e determinar para Deus quais são os processos. Então, como se Deus não soubesse. Então, me parece que tem um sentimento muito maléfico, bem satânico, dentro de nós, que precisa ser combatido, né? Talvez esse seja o maior problema. Mas a teimosia, Guarim, às vezes ela é fruto de uma rebeldia, às vezes ela é fruto de uma falta de entendimento, né? Eu não tive ninguém para sentar comigo, me explicar, por isso eu desenvolvi um outro pensamento. Tanto é que, quando eu me submeto à palavra, eu me submeto à disciplina. A disciplina é a palavra. Então, a palavra nos recondiciona a uma nova forma também. E aí a gente terminou a aula passada dizendo da importância da gente se submeter à palavra, né? Então, às vezes, a teimosia, ela é porque eu aprendi errado, entendeu? E acredita, né? Acredita numa coisa. Acho que tá e aí, certo mesmo, né? Acredita, porque viveu a bate o vida pé no chão. toda, assim, né? E então, talvez seja um grande problema para alguns, mas talvez não é o maior problema, né? Porque como é que a gente vence isso? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma ação linda, né? Ele nos convence, não sou eu que convenço, né? Pastor Felipe que convence, não é a Keila que convence o Pedro, nem o Pedro que convence a Keila. Não é você que convence a Paulinha, nem eu convenço a Dani, nem vice-versa. Então, é o Espírito Santo que nos convence. E aí, quando você lê as Escrituras, ele acende uma luz dentro de você, aí, cara, não tem quem resista, né, Guarinha? É o que você está vivendo aí, está compartilhando com a gente. Hoje eu falo que eu sou um ex-teimoso. Já declaro já. Em nome de Já Jesus. profetizo. Em nome de Jesus. Então, gente, essa alegria que para nós, quando a gente lê, e Paulo usa essa expressão também, né? Os apóstolos usam muito essa expressão, né? De alegria em meio às tribulações. Pedro usou também. Olha, onde já se viu Pedro se alegrar por tribulação, né? O cara que andava com a peixeira na cinta. Né? Ah, o Pedro, aí é verdade. Não é você não, Pedro. É o Pedro que arrancou a orelha de Malco. Mas ele também é assim. Você já viu ele se alegrar na tribulação? Não. Rapaz, pegou a peixeira, né? Riscou no chão. Quem passar, eu dou um nó no bucho. Então, a alegria não é pela tribulação, mas a alegria é por ter a fé testada, entendeu? É por saber que Deus está purificando a nossa fé. A alegria é por saber que isso faz parte de um processo no qual vai me levar a algo maior. Vamos deixar bem claro isso. É para algo maior, é para algo melhor. Se a gente não aprender isso, a gente nunca vai ser aperfeiçoado. E a gente vai sempre responder errado diante de dificuldades, diante de tribulações, e a gente vai passar a viver um ciclo. Porque é que nem a história da nossa escola. Se você não estudar, não passa. Aí o ano que vem você vai ter que fazer a classe de novo. E vai ter que rever, inclusive, matérias que você foi bem. Vai ter que passar tudo de novo. Você não consegue fazer só uma matéria. Não é como na faculdade, só aquela que você reprovou faz DP. Não, é o fundamental ainda. Com Deus está no fundamental. Porque é fundamental a gente entender esses princípios, né? Tem que voltar tudo de novo. Então, por isso que às vezes tem gente que chega para nós e fala assim: ah, porque as pessoas fazem assim comigo. Ah, rapaz, as pessoas. Hoje eu estou num nível assim que eu só balanço a cabeça, dou para o lado assim e deixo. Pai, mói. Faz, Senhor, a tua obra linda. Um dia aprende. Um dia aprende.
porque afinal de contas não sou eu que convenço, é o Espírito que convence. Então, gente, permita que a tribulação faça uma obra profunda em você. Nós desperdiçamos muitas provações. E como é que a gente desperdiça as provações? Atuando, fingindo, fugindo, justificando, culpando, mentindo, omitindo, se esquivando. Porque existem verdades que são as verdades de Deus, né? Não são as suas verdades, não são as minhas verdades, né? Então, às vezes a gente quer que o outro veja a minha verdade, né? Mas o que importa mesmo é a verdade de Deus. Então, nós precisamos aprender que quando a nossa fé ela é testada, ela faz de nós um homem ou uma mulher que Deus quer que sejamos, né? Então, nós precisamos permitir que o teste da nossa fé faça obras profundas em nós. Obras tão profundas que a gente não consegue acessar. Mas que nestes momentos elas se tornam acessíveis. Porque nos tornamos mais vulneráveis. E aí, histórias de uma vida inteira. Histórias de rejeição. Histórias de abandono. Histórias de falta de reciprocidade em relações, que é o que acontece muitas vezes com a gente, né? E vai tornando a gente casca grossa, assim. Outro dia eu estava falando com o Pedro, né? Eu usei essa expressão, casca grossa, a gente fica casca grossa, né? O pessoal fala que é cascudo, né? Por quê? Porque às vezes a gente é tão ferido em algumas áreas, e essas áreas a gente deixou uma crosta por cima dela, porque ninguém vai mexer aqui. Eu não quero viver isso de novo. E aí, toda vez que alguma situação parecida com aquilo que nós viemos vem à tona, aí reações aparecem. E a gente, nessas reações, então, foge desse tratamento profundo que Deus quer estabelecer na nossa vida. Então, se tivermos uma atitude de evitar, a gente nunca vai ser uma pessoa com uma fé testada, purificada. Então, fé testada e purificada envolve, sim, processo de transformação. Porque eu preciso entender, porque se eu vivo pela fé, e a fé é a única forma de agradar a Deus, o processo de transformação envolve fé. Porque quem é que nos transforma? Quem é que nos santifica? É o Espírito Santo de Deus. E isso vem por meio dessa graça santificadora, dessa ação do Espírito em nós, nos conduzindo e nos transformando. Amém? Alguma pergunta aqui? Então, eu ia pedir para ler um texto que vem aqui na minha Bíblia, acompanhado aqui do texto de Tiago. Vai lá. Chama Nova Vida. Por que mesmo depois de receber a Cristo ainda enfrento lutas e provações? Parece difícil entender essa realidade. Por que isso acontece? A carta de Tiago ensina-nos que Deus sabe o que está acontecendo e que Ele tem planos para nós. Por isso, é possível sentir alegria no meio das provações. A provação produz crescimento espiritual e confirma nossa fé. Quem vence uma provação adquire perseverança. É somente através dessa provação que chegaremos à maturidade cristã, aperfeiçoados e completos. Portanto, Deus nos dá provações para o nosso próprio bem. Amém. E aí consiste a nossa alegria, então. É saber que essas dificuldades não é para te derrubar, né? Mas para te tornar mais forte. E a gente foge porque a gente já foi derrubado tantas vezes, né? Pela maldade dos outros lá, fazendo um paralelo com a oração de Jesus, do Pai Nosso, né? A maldade dos outros nos atingiu tanto que chega um determinado momento da vida que a gente não quer mais cair. Mas quando ela provém de Deus, quando tem uma permissão do Senhor e faz parte do processo de tratamento dele para nós, é para nos curar, não é para nos derrubar.
né? Então, cada herói da fé descrita aí em Hebreus 11, que a gente conhece muito bem o texto, né? Eles tiveram que passar por dor, tiveram que passar por sofrimento, tiveram que passar por testes duríssimos, testes severos. E só por conta de toda essa trajetória de vida é que eles foram aprovados na sua fé. E porque foram aprovados, estão descritos no livro que para nós é referencial de vida agora, gente. E aí, esses testes, essa forma de Deus trabalhar, não mudou. Não mudou, está aí, ó, diante de nós. Então, toda vez que passamos pelo teste da fé, Deus, na verdade, ele nos promove a um novo nível de autoridade espiritual. É isso que acontece. As pessoas falam, eu quero crescer na fé. Quer crescer na fé? Então segura o tranco. Vai ter que passar por dificuldades. Agora, se você sempre passa pelas mesmas dificuldades, o problema não está nos outros. O problema não está. Significa que você falhou a primeira, falhou a segunda, falhou a terceira e puxa. E aí sim, né? A partir do momento que a gente vai vivendo, né? As tribulações, elas tendem a aumentar o nível. E aí, se ela aumenta o nível, meu nível de fé também tem que aumentar, né? Se eu não suporto, se com coisa pequena eu não estou conseguindo suportar, imagina quando aquela promessa do Senhor vier sobre a minha vida, então, cara, aí que eu não vou aguentar mesmo o tranco, né? Porque se ele tem planos maiores e melhores, né? Cada teste que Deus promove sobre nós, né? Você vai passar, então, por uma promoção espiritual, vamos pensar assim, né? E a gente curte muito uma promoção, né? Imagina, no trabalho. Quem não gosta de ser promovido? Não, eu não quero. Porque ser promovido vai me dar mais responsabilidades. É assim mesmo. Uma promoção vai te dar um melhor salário, mas vai te dar mais responsabilidades. A gente quer só o melhor salário. A gente não quer mais responsabilidade. O teste da fé funciona assim também. Então vai chegar um tempo que nós vamos viver um nível de paz que excede todo o entendimento, depois que a gente, então, vive esses momentos, experimenta a provisão de Deus, experimenta que não é do meu jeito, mas é do jeito dele. E aí, eu sei que ele está no controle. E aí vem o que vier, gente. Vem o que vier, eu vou conseguir tirar de letra. A gente fez essas leituras agora, nos últimos domingos, a respeito dos ventos que Paulo está passando na travessia até Roma, né? Nessa viagem para Roma. Viagem que durou muito mais tempo do que o normal. E essa viagem, ela começa num texto que é muito legal. É lá em Atos 20, de 22 a 24. Felipe, lê para a gente na tua versão, por favor. Agora impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades, que tenho pela frente prisão e sofrimento, mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Então, percebe que essa declaração é uma declaração de alguém provado na fé e que está completamente em paz. Cara, que venha. E não é pouco caso, porque ele está seguro de quem é o Deus da sua salvação.
Ele está muito seguro disso. E não é um cara que está desistindo, né, pastor? Porque se cara, você vê um discurso dele de outra forma, parece que a pessoa está desistindo. Ele não. Ele está crescendo na fé. Agora, Guarinha, se o problema surge para mim, e quando ele surge, tá tudo bem, o problema surge, eu já espirro. Imagina se o Espírito Santo fala, tá chegando o tempo, cara. Olha, tu vai sofrer, malandro. Vai ter prisão, vai ter sofrimento. Rapaz, Espírito Santo, para de me torturar. Percebe o quanto essa intimidade existe, o quanto ela é real e verdadeira. E aí, o Espírito Santo, na verdade, está preparando. E aí ele fala assim, mas eu já passei por tanta coisa. Então, o Espírito Santo, ele chega num nível em que a tribulação, quando vier, ele já está preparado. E ele já está em paz. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai acontecer. Eu não sei o que é. Mas o Espírito Santo, ele tem medido de cidade em cidade que virão prisões e sofrimento sobre mim. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, isso tudo porque ele havia entendido há muito tempo, diante de toda a sua história, de tudo que ele já tinha passado. Algo que está descrito lá em Romanos, capítulo 8, verso 18. Diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele entendeu esse negócio. Há algo muito mais precioso, há algo muito mais poderoso que o Senhor prometeu para mim, a eternidade. Na eternidade, não vai ter esse tipo de coisa. Isso é próprio daqui. E eu vou passar, e eu vou aprender, porque eu já quero viver os princípios da eternidade aqui. Ele entendeu esse negócio, que para nós é muito difícil de entender, né? Então, Davi, a gente está falando muito desse cara, né? Eu usei até o mesmo slide que eu usei na outra aula, está aqui do lado o nosso gafanhoto, né? Então, Davi, antes de ser rei, gente, ele precisou cuidar de ovelha. E cuidar de ovelha é, sobretudo, se colocar aos perigos dessa profissão, né? Ser pastor de ovelha é se expor ao perigo, que não é seu, mas é da ovelha. É exposição. Então, esse processo é um processo que está descrito no texto que a gente leu, lá de 1 Samuel 17, versos de 32 a 38, depois vocês leem com calma, mas eu vou ler os versos a partir de 33, tá? 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler a partir do 33. Porém, Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem. Ele é um guerreiro desde a sua mocidade. E Davi respondeu, este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão, leão, ou um urso, e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele, livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso. Tá vendo que o problema aumenta? Primeiro um leão, depois um urso. O urso maior, fica em pé. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Tá vendo como o problema aumentou agora?
Agora é um filisteu de quase 3 metros de altura. O problema aumenta, gente. As dificuldades aumentam. Esse é o nível que Deus quer nos levar, né? De conhecimento de quem nós somos nele e de quem ele é em nós. E é um nível que começa no apacentar, depois tem um leão, depois tem um urso, depois tem um filisteu. Então, a chave, ela não consiste em não ter problemas, gente. A chave não consiste em os problemas terminarem logo. Não é isso, né? Para a gente... Termina logo para eu ter logo essa aprovação. Não, não é isso. Mas é como nós respondemos estando nos problemas, estando nas dificuldades, estando nas tribulações. Se nós respondemos corretamente ou não. Isso, se acontecer, como eu já disse, né, se a gente reprova, se torna cíclico. Vai ficar matando leão a vida toda. E vai achar que o problema é leão. O problema são os leões. Não, o problema são os leões. Calma que depois de leão você vai ter que enfrentar aí uns ursos. Depois dos ursos tem uns gigantes. Depois dos gigantes você vai ter... E aí o problema dele foi aumentando, né? Porque depois do gigante ele teve problema com quem? Com o seu rei. Problema muito maior, porque ele teve todo um exército atrás dele. E depois que ele passou por isso, e passou com maestria, né? É fantástica a história das vezes que ele teve, inclusive, de como se vingar e não fez. Aí ele passou por aquela que talvez seria uma das maiores provações da sua vida. Uma das maiores tribulações. A traição do seu filho. Para suportar a traição de um filho, cara, você tem que ter matado muito leão. Tem que ter matado muito urso. Tem que ter matado muito gigante. Tem que ter enfrentado muito exército. É bravo. Tem coisa que se a gente, que está preparado para a gente amanhã, que se a gente não começar a aprender hoje, lá, vai destruir a gente. E ele só conseguiu ficar em pé. Tomou a bronca dos seus servos, né? Ah, rapaz, o povo está revoltado com você. Pode se alegrar. O cara te traiu e tal. Cara, mas morreu meu filho. Mas se alegra aí. Você vai ter que buscar força onde você não tem. Porque o povo vai se rebelar. A gente só consegue buscar força quando a gente sabe de fato quem é o Deus que caminha com a gente. Existe coisa na nossa vida que Deus sabe, que a gente ainda não sabe. Mas Deus está tentando nos tratar hoje para coisas muito maiores lá na frente. Então, por isso, fica um recadinho para você. Não desperdice os testes que continuamente se colocam no seu caminho. Nós precisamos aprender a nos regozijarmos nas nossas tribulações e não perdermos os testes que o Senhor tem colocado diante de nós. Deus não vai facilitar. Os testes fazem parte da nossa vida. Entenda como Paulo entendeu que as provações, os testes vão nos levar para uma promoção espiritual no reino de Deus. Qualquer pessoa normal fica feliz com uma promoção. E a gente também, então, vai precisar ficar feliz também. Porque no reino de Deus somos promovidos, como eu já falei, né? Então, por isso, não fica olhando para o tamanho da sua aprovação. Olhe para onde o Senhor falou que vai te colocar. Se você tem uma promessa de Deus, nunca perca de vista ela. Davi já tinha sido ungido rei. E ele não falou para Saul: eu sou o próximo rei, rapaz. Tá pensando o quê? Eu vou peitar esse gigante. Não, não. Ele usou a sua experiência. Ele falou: rapaz, eu já passei por isso. Paulo diz: gente, não tem por preciosa a minha vida. Passei por naufrágio, fui apedrejado, tomei as pancadas, chibatada no lombo, fui apedrejado, me jogaram no abismo, caí da janela. Caí da janela, não foi ele. Enquanto ele pregava, o cara caiu.
né? E aí ele começa a descrever. Então, você precisa fazer das tribulações que você venceu um troféu aí, para você lembrar do que o Senhor já fez na tua vida. Mas tenha como objetivo aquilo que ele falou que ele vai fazer com você. Não fica de olho no tamanho do problema, mas nunca perca de vista o tamanho da promessa que o Senhor vai te colocar, tá bom? Dúvidas e perguntas aqui para a gente fechar? É aquilo que eu falei no começo, né? Eu só consigo fazer esses estudos, não é porque eu venci. Eu só consigo fazer isso e consigo passar para vocês porque é o que eu estou aplicando na minha vida. É o que eu estou buscando, é o que Deus tem falado comigo. Uma das coisas que Deus sempre me falou, né, em relação ao meu pastoreio, né? Porque pastorear não significa estar pronto, mas significa, para mim isso tem ficado mais claro a cada dia, tem significado preparar-se, né? Pastorear, eu não pastoreio porque eu estou pronto. E se tem uma galera que, assim, fez um desserviço ao pastoreio, e hoje eu posso dizer isso porque eu estou nele, foi se achar o suprassumo da coisa, se achar, que não tem mais nada a acrescentar na sua vida, está pronto, está preparado. Então, o fato de eu estar pregando significa que eu prego para mim em primeiro lugar. Se eu uso algum exemplo aqui, todos os exemplos que eu usei aqui, todas as perguntas retóricas que fiz aqui, fiz porque elas surgiram dentro de mim primeiro. E eu precisei respondê-las dentro de mim. Então, eu ainda estou em processo. E existem muitas áreas da minha vida que até o meu último dia elas vão precisar ser transformadas por Deus. E tudo isso é de acordo ao que eu me submeto, né? Então, se a gente se submeter, Guarim, ele vai mudar mais. Então, talvez aquela nata da reatividade, ele já tirou, né? Agora ela está um pouquinho mais líquida, não está tão sólida. Ah, com certeza. O senhor me conhece, né? E você também. E o bom é isso, não é eu te conhecer, é você me conhecer também. Né? Porque na medida que você me mede, você será medido. Essa é a regra básica. Então, não adianta eu te conhecer, você tem que me conhecer também. Tá? Precisa estar um vigilante nessas minhas reações, olha por mim, né? Precisa estar sempre vigilante ali. A gente tem que perceber a fagulhinha, apagar ela. E por isso a importância da comunhão. A comunhão significa que nós também nos ajudamos. Nós também estamos ali juntos, nos fortalecendo para essa caminhada, tá? Então, para terminar, gente, nossa fé tem um valor. Qual o valor da tua fé? Não responde para mim. Qual o valor da tua fé? Tá que nem a minha aliança antiga ou a nova? Jesus. As tribulações são o meio, então, pelo qual a nossa fé passa pelo processo de purificação. Vimos que os seus problemas são cíclicos, e se eles são cíclicos, você precisa rever os seus conceitos. Porque o processo de Deus, ele nos leva a níveis ainda maiores, tá? Não para o testemunho dos problemas, não olhe para o tamanho dos problemas, ó. Lembre-se de onde o Senhor prometeu colocar você. Não existe problema maior do que o nosso Deus. E a vida, desculpa, gente, nem é um problema tão grande assim. A gente que vai dar valor para eles e dar um tamanho para eles, de acordo com a nossa visão, de acordo com o nosso olhar,
com a forma como a gente enxerga a vida, tá bom? Que Deus abençoe o domingo de vocês, a vida de vocês, a semana de vocês. Fala, Gabriel! Como está você, mano? Tô bem. E você? E você? Tudo em paz, graças a Deus. Tô com saudade. Ora por nós e dá bênção aí, então. Amém. Oremos. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, te damos graças por esse tempo tão precioso de alimento, ao qual o Senhor nos deu. Te damos graças pela vida do pastor Eduardo, que ministrou aos nossos corações, nas nossas vidas, Senhor Deus, a tua palavra. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que hoje adquirimos, Pai, a gente possa viver, a gente possa dar testemunho, Pai. Em nome de Jesus, possamos viver uma fé aprovada, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, receber a coroa da vida, porque, Senhor Deus, nós suportamos com paciência as provações e as tentações. Seja abençoado. Dá-nos, Senhor Deus, uma semana abençoada, Senhor Deus, em nome de Jesus, onde a gente possa provar e ver que o Senhor é bom. Em nome de Jesus.